Tá chegando. Opa, tudo bem? Tudo bem, que bom estar aqui com você, Ah, Caio. a alegria é minha. Antes da gente prosseguir, deixa eu perguntar. O meu rosto está dentro da tela para você? Sim, perfeito. O som também, está tudo uma maravilha. E quero agradecer pela palavra abençoadora que você nos trouxe Amém. hoje. Amém, meu irmão. Você também está todo perfeito aqui. Agora tinha que passar agora o caminhão do camarão aqui em frente. Do camarão. Bom, camarão é bom, né? Camarão, gás, tudo isso que passa de manhã. Aqui em casa eles passam, mas eles passam tocando aquela musiquinha de pipoca, de pipoqueiro. Aham. Aquele. Tananana, Eita! nanana. Aí a gente sabe que é o gás ou é algum outro serviço. E à Eles tardezinha passa o da pamonha. Olha a da pamonha. pamonha! Ah, esse aí, se não fosse tempo de Covid, para mim ia estar perfeito. Uma à tardinha, uma pamonhazinha com café gostoso, É tudo de coisa bom. maravilhosa. Meu mano, e como é que você está atravessando esse tempo Covid-19, essa era? Caio, fácil não tem sido não, né? A gente que está Uhum, acostumado a lidar com gente o tempo todo e de repente se vê isolado dentro de uhum, casa e é. sem poder, por exemplo, o Dia das Mães, né? Sem poder dar um abraço na minha mãe, sem Uhum, poder ver pessoas que a gente ama, é muito uhum, complicado. Porém, é necessário, não dá para a gente se furtar a isso, porque nós uhum, estamos vivendo um período muito conturbado, muito complicado, e eu nunca na minha vida tive que prestar tantas condolências como nas últimas semanas. Praticamente não tem uhum, um único dia em que eu não tenha que me solidarizar com a dor de alguém que perdeu um ente querido. uhum, Eu perdi, inclusive, um é, amigo de infância, um pastor, pastor Hildebrando, que uhum, foi um amigo de infância e que ficou internado 10 dias no hospital israelita aqui na Tijuca e veio a uhum, falecer. E uhum, isso tudo, eu te confesso que cria uma ambiência de apavoramento. Se nós não uhum, estivéssemos blindados por essa fé, por essa certeza uhum, de que há um Deus no céu, de que as coisas é, não estão descarriladas, sabe? Não estão entregues uhum, à própria sorte. Não fosse essa uhum, fé, eu acho que nós nos desesperaríamos mesmo. Tá é muito duro. verdade. Eu vivo em estado de quarentena agora já há 20 anos. E desde que eu decidi parar de correria e de viagens diárias que duraram décadas e décadas, não parece não, mas já daqui a pouco faz 50 anos dessa correria toda. Então, quando eu decidi parar, aquela coisa alucinante, foi mais ou menos no tempo que eu conheci a Adriana. E aí a nossa vida se transformou numa vida conjugal. E nós ficamos juntos. Primeiro nós ficamos 2 anos na praia, pegando sol. Todo o sol que eu não tinha pegado dos 18 anos para frente, só dentro de avião, viagem, conferência, teatro, estádio e tudo pregando. Eu agora falei, vamos pegar esse sol que eu perdi. Aí fomos para a praia de Itaipu, em Niterói, ficamos quase 2 anos no sol, de 10 da manhã às 6 da tarde. Aí depois que a gente teve que mudar para Copacabana, porque eu estava começando o Café com Graça lá em Copacabana, e aí eu comecei a escrever o meu site, o meu portal, que tem lá milhares e milhares e milhares de coisas escritas, né? É muita coisa escrita, e para ler leva muito tempo, muitos anos até. Então eu escrevia 16 horas por dia e parava mais ou menos meio-dia, corria quase na frente da praia
corria até a praia e nadava ali da Constante Ramos até o Leme, ou então até o antigo Meridian. Aí fazia a volta, nadava de volta, corria para casa, um banho, e escrevia. E à noite eu ia pregar no Café com Graça. Então a nossa vida foi ficando aquela vidinha nossa, de nós dois, os nossos filhos entravam, saíam e por ali. Depois, há 15 anos atrás, a gente mudou para cá, e eu também, atividades públicas só à noite, pregando para o povo em cujo encontro eu ia, ou recebendo aqui na tenda que eu fiz na frente da minha casa. Vinha um grupo grande para cá, o resto era trabalhando, até que começou a ver em VTV. As web TVs apareceram na Terra, eu criei logo a VTV, já tem um bom tempo, uns 14 anos, e comecei a fazer programas de TV em casa. Então era programa, minha mulher, meus netinhos, estavam começando a nascer aqui, já tinha uma maior. Então, resumindo, de quarentena, de ficar em casa, eu estou razoavelmente acostumado. Eu só não estou acostumado com essa segunda parte, que é não poder ver os filhos e os netos. Ó, tem uma neta que, se eu fosse em linha reta, tem o lago aqui, Lago Norte. Se eu atravessasse e nadasse em linha reta, ou pegasse um stand-up paddle, eu chegaria na casa dela, onde ela está, passando a quarentena, em poucos minutos. De carro, ela chega aqui em 5 minutos, 10 minutos. Porque sair, ela tem algumas outras atividades bem moderadas, mas ela tem. E eu sou um caso de comorbidade perigosa. Então não posso me expor, nem eles querem que eu me exponha. Aí tem outros netinhos que não saem de casa, já tem um deles adolescente, mas o pai sai, vai e vem frequentemente. Então eu não posso me expor também a eles, dá uma saudade. E tem uma filha aqui com a gente, que estava cumprindo a quarentena por inteiro, e aí há umas 2 semanas atrás nós a convidamos para ficar com a gente. É um terceiro termo de alegria aqui no meio da vida dos idosos. Ela traz uma fogosidade. O resto é Zoom, chamada, conversando com os filhos, os garotos em outros estados, e a netinha pequena, pedindo a Deus que essa vacina chegue logo, embora a gente saiba que a perspectiva é longa, né, para tê-la. Mas é esse o esquema no qual a maioria de nós, os que estão podendo ficar em casa, sem sair para tentar ganhar o pão. A gente tem que ter toda a compaixão com esses que gostariam de todo o coração de não ir a lugar nenhum. Mas toda manhã oram, se ajoelham, pedem proteção, botam uma máscara, um vidrinho de álcool em gel e vão para o perrengue, para tentar trazer comida para casa. Mas você me ouve? Eu estava querendo saber da sua filhinha. Você tem Sim. conseguido vê-la nessa infelizmente, situação? infelizmente, Caio, por amor a ela, eu prefiro manter a distância. Eu tenho uma filha especial, Rayane, que não mora comigo, mora com a mãe. Nós estamos separados, já vai fazer 3 anos. E por conta da pandemia, eu tenho sido impossibilitado de estar com ela. O que para mim é muito oneroso do ponto de vista emocional. Eu sinto muita falta não só dela, falta dos outros filhos também. Mas hoje, Caio, voltando ao que você estava falando, a minha luta hoje é tentar, de alguma maneira, convencer os irmãos, e principalmente colegas pastores, a levarem a sério esta quarentena.
Isso é uma Porque coisa não... inconcebível, né? Parece que a gente está enxugando o gelo. Porque É. enquanto há um grupo de pastores sensatos que entendem o cuidado que eles devem ter para com o rebanho, que nada mais é do que uma declaração de amor a Jesus, né? Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas. Então cuidar de Uhum. gente é dizer a Jesus o quanto nós o amamos. Mas há um grupo na contramão disso tudo que está tão politicamente comprometido que acaba dando voz ao absurdo. É. E mesmo tendo pastores da sua equipe morrendo de Covid-19, Uhum. não arredam os pés em 1 centímetro. Às É. vezes eu me sinto meio que como Paulo e Silas, quando eles estavam lá na prisão em Filipos, Uhum. e estavam adorando, e aconteceu aquele terremoto, todos nós conhecemos a história, só que geralmente a ênfase recai no terremoto, e dizem até que o louvor é que produziu aquilo. Eu não Uhum. consigo enxergar por esse lado. O grande milagre ali foi É. Paulo e Silas evitar uma fuga em massa. Porque É. imagine você, E um aquelas... suicídio. E um suicídio, e o É. suicídio por conta da fuga em massa. Porque É. o carcereiro seria acusado de ter facilitado a fuga e teria que É. pagar com a vida dele e da família. É. Quer dizer, ele É. achou que era melhor se suicidar e ficar configurado que ele foi morto pelos presos, e com isso a família ser poupada. Quer dizer, tudo que É. preocupava aquele carcereiro era o bem-estar da sua família. E Paulo e Silas conseguiram deter a fuga em massa e deter o suicídio daquele homem. Uhum. Então, Uhum. hoje, como líder, como pastor de um rebanho que Deus me confiou, eu me vejo na responsabilidade de tentar convencer o povo de maneira consciente, quer dizer, não é por uma imposição, mas Uhum. demonstrando a eles o quão preciosa é a vida, mais Uhum. preciosa do que a economia, mais precioso do Uhum. que qualquer coisa. O que eu tenho Uhum. visto muito, Caio, é que Uhum. alguns líderes me parecem leões nos púlpitos na hora de defender seus interesses, defender É. seus pontos de vista, mas na hora de cuidar do rebanho que lhes foi confiado, quando o que está em Uhum. jogo é a vida alheia, eles são cordeirinhos. Na Jesus, realidade, eu achei que você foi tão generoso quando disse que eles parecem leões no púlpito. Não, eles parecem lobos mesmo. mas é que o que me ocorre aqui é aquela... Quando Jesus é apresentado em Apocalipse como leão e cordeiro, É. né? Você É. falou agora há pouco sobre aquele ser híbrido da pomba e da É. serpente, pois É. Cristo se apresenta também de maneira híbrida no Apocalipse. Ele é É. leão, mas ele também é É. cordeiro. E alguns vão O dizer que problema, ele veio como cordeiro e voltará como leão. Eu não consigo ver assim. Eu o creio problema é que... que essa moçada, não dá para associá-los a leão, senão você tem que dizer ao leão que anda em derredor de vós procurando alguém para tragar. é outro Porque se leão. você não distinguir um leão do outro leão, dá até a impressão que é uma coisa boa e não é. E o Não, é pior, meu verdade. querido, é que a coisa toda tem a ver com arrecadação. Totalmente. Porque se esse povo fica em casa e obedece à quarentena, distanciamento social e tudo isso, eles não têm como fazer o show de impressões, de semi-hipnose, de sugestão, de apelação, em nome de Deus, para arrancar até as carnes, os ossos e os tutanos desse povinho enganado. E aí eles ficam desesperados com o fato de que culto não foi incluído em atividade essencial. Aí eles começam a desviar-se disso, dizendo que dão apoio ao presidente, tentam fazer disso uma questão só de natureza política, quando na realidade não dá para ter questão política quando a temática é científica,
Quando o problema é científico, a política cala a boca. Ela não tem o que dizer. Eu não É vou a verdade. um deputado buscar prescrição de receita quando eu estou doente, e nem ao presidente da República. Eles têm que se recolher à sua ignorância profunda. Mesmo quando o presidente seja um médico ou um cientista, ele tem que saber que ele está ali na condição de político, por isso ele passa para outros com competência as decisões nessa área, mas o pessoal da igreja, os líderes que querem é grana, é culto, é tudo isso, eles não se conformam. Então agora, qual é a saída? A saída é que nós estamos alinhados com a visão do presidente da República. E por isso, tudo tem que abrir, isolamento no máximo para esses coroas cheios de comorbidades, o vertical, que aí eles morrem, o pessoal vai trabalhar, quando volta contamina mesmo todo mundo, produtiva do processo, porque de 60 anos para cima você começa a ser um problema previdenciário, um problema de produtividade, um problema de um monte de coisa. Então, esse povo importa muito pouco, e Dá-se a o que impressão. as teses mais loucas, e ainda vem uma promessa depois. Aquele que se rebelar contra isso e sair, vai experimentar uma grande prosperidade divina, que o visitará como nunca antes, se você tiver a coragem de romper com o padrão científico e partir para essa loucura, para essa magia perigosa e mortal. Dá-se a impressão, Caio, que nós estamos vivendo a implementação de uma política eugenista. Ela é. Bem próxima daquela de Hitler na Alemanha nazista. Porque é eugenista mesmo. Exato. Quem é portador de qualquer comorbidade ou quem é idoso não interessa, porque só dá prejuízo para os cofres públicos. Isso. Então, tanto quanto mais Estado, cedo a quanto gente para a igreja. Quanto para a igreja. Quanto mais cedo se livrar dessa galera, menor o prejuízo. Está resolvido o problema da Previdência. Está resolvido o problema do SUS. Quer dizer, o problema quando atual saiu do o SUS... Quando saiu o Corona, eu chamei aqui em alguns lugares, até numas lives aqui, eu chamei de o vírus previdenciário. Porque, porque era ideal para a Previdência. Para quem não está querendo gastar dinheiro com gente improdutiva, é um vírus extraordinário. Você deu uma pequena frisada, mas está voltando. O que eu não entendo, e talvez você me ajude a entender, é por que a igreja, historicamente, sempre se alinhou com esse tipo de política. Foi assim na Alemanha, foi assim nos Estados Unidos e tem sido até hoje. Quem elegeu Donald Trump foi a igreja evangélica. Está sendo assim no Brasil. Mas é assim há muitos anos. Onde foi que nós erramos? Onde nós erramos? Eu vou até fazer uma live com um especialista nisso daqui a umas 2 semanas, e o tema que ele quer abordar é esse. Por que essa vocação cristã para negar a sua própria fé, para negar o ensino de Jesus e se associar historicamente ao que haja de mais anticristo possível nos projetos políticos? Eu tenho uma tese a respeito disso, que é até um pouco longa, mas ela, a meu ver, começa lá com Calígula, depois com Cláudio, depois com Nero, depois com Vespasiano, Domiciano, vai crescendo, e no tempo de Domiciano isso se torna um grande trauma, e vem todo o processo de culto ao martírio cristão,
antes dos cristãos se aliarem, eles durante mais de um século tiveram prazer em confrontar para serem mortos. Já era um outro lado. Quer dizer, se eu tenho um galardão extraordinário, que João teve que lutar contra isso, Policarpo, discípulo de João, teve que lutar contra isso, alguns outros chamados pais da igreja no segundo século, no terceiro século, isso, até que veio o grande cansaço dos cristãos. De um outro lado, os romanos já estavam matando gente, matando, não só cristãos, mas matando há muito tempo. Então, desde antes de César, já havia uma mortandade horrorosa, de modo que já eles tinham mais de 400 anos de genocídio, de mortandade, e dos que eles matavam, os mais mansos e humildes de coração eram os cristãos. De modo que, na minha leitura psicossocial e histórica, os cristãos foram elevados a uma espécie de figuras arquetípicas da perversidade cristã, onde eles desovavam a maldade deles. E em Nero isso ganhou um requinte de sofisticação extraordinária, com o incêndio de Roma, culpa dos cristãos e tudo mais. Tinha também as histórias chocantes de mártires como Blandina, como Tecla, como tantos outros que deram a vida com prazer na arena, sem medo de nada, chocando o imaginário romano, até que chega Constantino, e com ele o escriba dele cristão, o Lactâncio, e o Lactâncio, vendo que o imperador estava todo fragilizado pela desconstrução e pulverização inteira do império, ele começou a dizer, olha, tem um povo de pobre, humilhado, martirizado, isso e aquilo, mas é um povo leal. E foi vendendo aquela lealdade cristã. E os cristãos nem eram a maior parte do império, eles só estavam capilarizados em todo o império. O Constantino começou a ter aquele interesse. Era um povo muito mais unido do que os do culto a Mitra, a Cibele, a qualquer outro culto. Eles eram unidos. E aí vem aquela história que só Deus pode julgar e saber do símbolo. Com esse símbolo tu vencerás, com a cruz, isso e aquilo. O fato é que ele chama os bispos e presbíteros da igreja e diz, olha, se vocês orarem por mim, me derem apoio, me ajudarem, me socorrerem, ficarem ao meu lado nesse tempo de fragilidade, eu vou ajudar vocês. Aí começa a isenção de impostos, começa a oficialização gradual do culto cristão, eles são tirados da clandestinidade, começam a ser oferecidos a eles lugares pagãos para serem limpos dos seus ídolos e se tornarem em ambientes de culto. Para os cristãos é um processo de algumas décadas, mas em pouco tempo, em 30 anos, a igreja perseguida, solitária, martirizada, às vezes complexada e oprimida, estava cheia de poder, de glória. Os sacerdotes dos cultos pagãos tinham sido substituídos agora pelos antigos bispos que ganharam o status de sacerdotes com poder pagão sobre o povo. Aí é uma história longa. Dali para frente, isso se perpetua no Império Romano, que se torna cristão. Dali para frente, aonde quer que algum príncipe ou principado queira algum tipo de conluio ou de interesse, tem algum tipo de interesse religioso em relação à bênção da igreja, que já não era mais uma comunidade pequena, mas já era uma igreja com papas e poderes e cetros e castelos e muita coisa acumulada, começam a tentar cooptar
Aí a gente vai ter isso na França, depois você tem isso na Igreja da Inglaterra, onde, por causa de legalização e validação de casamento e de divórcio, rompem com a Igreja Católica para criar e se associarem a um movimento protestante de característica inglesa. Aí vem no protestantismo a mesma coisa. Aí já eram os regimes, não só as monarquias, mas o regime. Dependendo do regime, o cristianismo serve para tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele abençoou, de Constantino para cá, ele abençoou todos os regimes existentes na Terra. E para a gente não fazer uma viagem minuciosamente longa, por exemplo, aqui no Brasil, quando eu me converti no início dos anos 70, praticamente, com exceção de alguns presbiterianos mais lúcidos e alguns metodistas e batistas, todo mundo praticamente era filhote da ditadura militar. Todo mundo. Os pastores, da Assembleia de Deus em peso, das igrejas pentecostais, não tinha ainda as neopentecostais. Eu soube, aliados. Caio. Eu soube, durante o período em que eu morei nos Estados Unidos, e eu morava ali no Bible Belt, né? Que é a região mais fundamentalista dos Estados Unidos. E lá eu fiquei sabendo que desde a primeira vinda do Billy Graham aqui no Brasil, em 1960, quando ele chegou contando nos Estados Unidos a receptividade que ele teve e tal, os evangelistas americanos e também grandes denominações americanas ficaram de olho no país. E quando em 64 aconteceu o golpe militar, logo após veio uma enxurrada de pregadores norte-americanos com as milagres. E também de gente da CIA. Exato, muitos deles eram da CIA. Da Quer dizer, CIA. a ideia não era só evangelizar, era catequizar. No sentido de trazer um ideologizar. Ideologizado, exatamente. Exatamente. Então vieram... Eu acredito, Caio, que uma das razões porque a igreja sofre perseguições hoje, principalmente em países de maioria muçulmana, e os antigos países da cortina de ferro, não é por uma aversão ao evangelho, é uma aversão ao cristianismo. Ideologizado. Exato. Antes comprometido com Roma, hoje comprometido com o Império Norte-Americano. Se nós quisermos, de fato, que o evangelho... Já se comprometeu com todos os impérios. Exatamente. Se comprometeu com o Império Espanhol, com a monarquia imperial portuguesa, com tudo que aconteceu. Foi o mesmo processo de ideologização e de genocídio e dizimação das populações locais. Quando a gente vem aí para 64, os evangélicos também tinham uma quantidade brutal de policiais militares, da PM, e de muitos crentes nas fileiras do Exército, Marinha, Aeronáutica, mas mais no Exército. Eu conhecia profundamente isso porque nas igrejas onde eu cresci, eu vi crentes, oficiais das Forças Armadas, entregando os meus amigos jovens, que tinham alguma coisa a ver com o diretório estudantil e tal, tiveram que fugir, se exilar, e eram garotos puros, crentes, nem sabiam o que era aquilo direito, mas foram entregues pelos próprios crentes. Naquele dia que você estava lá na PUC comigo, eu falei de um pastor batista que entregou dezenas e centenas de crentes para a ditadura, assim, na cara limpa, uma coisa muito feia. E aí a gente prossegue, e eu ia dizer o seguinte: naquele tempo, os evangélicos tinham um complexo de inferioridade extraordinário. Por exemplo, quando eu comecei a pregar o evangelho em Manaus, nós éramos lá cerca de muito pouca gente no norte, menos de 1%. Eram os evangélicos, com um complexo
todos eram anticatólicos, era um reacionarismo contra o catolicismo extraordinário. Eu comecei a pregar lá, nunca dei a menor bola para nada disso, logo a TV me chamou, eu comecei a pregar, os católicos ficaram meus amigos, eu ia pregar nos cursilhos, nos eventos que eles faziam, nunca dei a menor bola, a coisa foi embora, foi crescendo, mas toda vez que tinha questão de obediência às autoridades, e no meio da ditadura, por exemplo, eu dava uma opinião contrária à ditadura, vinha aquela pastorada inteira, eu era um jovem pastor, vinha aquela pastorada inteira dizendo: sua responsabilidade é grande, você está no rádio, na TV, todo mundo te ouve, não fale isso não. Eu digo: mas por que eles propuseram que é errado? Ah, não, aí abriu Romanos 13. Toda autoridade é ministro de Deus para o bem. Eu falei: se fizer o bem. O Paulo diz: se tu fizeres o bem, ele vai te louvar. Se tu fizeres o mal, ele vai te punir. Agora, a questão é que eu estou fazendo bem e eles estão me punindo, eu estou fazendo mal e eles estão me louvando. Então, queridos, eles não são ministros e autoridade de Deus para o bem. O texto é 13, mas é Apocalipse 13. Esse povo aqui evangélico se transformou na besta que emerge da terra, abençoando essa hidra, essa besta que emerge do mar. Por que vocês acham que os cristãos morreram? No primeiro e no segundo século, especialmente. Por desobediência civil, porque preferiam obedecer a Deus do que aos homens. Mas só que essa cultura, que tinha cessado depois da Constituição de 88, ela deu uma diminuída, deu uma aliviada, ela voltou pesado com a justificativa do PT. Então, o PT, anos de projeto de poder, conseguiu recriar, na mentalidade evangélica como um todo, o antigo reacionarismo comunista. E aí, quando veio Olavo de Carvalho, de marxismo cultural, se você é generoso para com gay, é marxismo cultural. Se você é uma pessoa generosa para com os diferentes, é marxismo cultural. Se você defende a liberdade de expressão de qualquer membro da sociedade, desde que ele não esteja criando um antagonismo contra a liberdade de expressão dos demais, é marxismo cultural. Toda generosidade cristã virou marxismo cultural. Então, Jesus é o maior símbolo do marxismo cultural. Ele só não tem coragem de dizer isso. Mas as práticas de Jesus se tornaram assim. E como os crentes nunca leram a Bíblia, nunca entenderam o Evangelho, só creram em doutrinas e obedeceram profetas, profetisas e gritos de pastores veementes, e depois se corromperam e entraram na história de que Deus só se relaciona, só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Mamon, que é o dinheiro. Deus só se relaciona com a mediação do dinheiro. Quando isso virou teologia generalizada, aí, meu amigo, ficou tudo preparado para a chegada de uma antítese radical, com ambições tirânicas, louca, inexplicável, completamente prometendo espaço, prometendo de novo rádios, prometendo televisões, prometendo a destruição da Rede Globo de televisão, que é outro objeto de humilhação dos cristãos evangélicos, que quiseram muito estar lá dentro e nunca conseguiram, e aí sentem uma raiva horrenda, odiosa. Tudo isso se juntou num pacotão só para criar esse volume enlouquecido que a gente está assistindo,
Era inconcebível, meu querido. Eu jamais poderia imaginar que eu ia começar a minha velhice vendo a igreja evangélica num estado tão horrendo de corrupção espiritual, mental, de abandono, de apostasia ao evangelho. E eu vou dizer uma coisa ainda pior, submetida a um principado e a uma potestade dos mais malignos que estão presentes hoje na Terra. O pessoal está pensando que a luta é contra carne e sangue. A gente está lidando com um principado, uma potestade diabólica, que está destruindo a pureza do que tinha sobrado de fé no coração das pessoas. E enquanto eu falo aqui, por exemplo, se eu estivesse com os comentários abertos, era gente dizendo, cala a boca, Caio, você não entende nada disso, e me chamando de comunista, e não sei o que e tal. É porque a minha casca é dessa grossura, não é? E eu tenho convicção de que estou falando a palavra de Deus e sei qual é o galardão dessa fidelidade na presença de Deus. Mas se não fossem pessoas como você e como algumas outras que têm a coragem de dizer o que pensam e viver com as consequências, eu já estive sozinho aqui muitos anos. Mais ou menos do ano 2000 para cá, eu fiquei muito só, porque a outra coisa que se esquece, sabe o que é? Desculpa eu estar falando tanto. Não, à vontade. Me perdoe mesmo. O que o pessoal esquece é que os evangélicos estiveram com o PT até 2010. O Silas Malafaia ficou louco para ter uma cadeira no Planalto, no Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República, zangado, queria saber por que eu tinha tido no governo Fernando Henrique e ele não, era tudo assim. Queria porque queria um lugar na Rede Globo, porque eu tinha tido, porque ele não. Tinha essa história toda, então, era pleno PT. E eles estavam querendo, e obtiveram lugares, espaçamentos, conseguiram colocar suas pessoas lá dentro, só que descobriram que não tinha espaço para eles como eles queriam ter. E aí foram devagar ficando antagonistas, mas eu me lembro absolutamente bem do que aconteceu, que o povo tem uma memória muito curta. Eles lutaram para ter. Tem uma quantidade enorme de pastores hoje que estão aqui matando pelo Bolsonaro, mas que estavam colados com o Lula dramaticamente. Eu posso citar os nomes de centenas deles que estavam lá. Agora, eles têm a capacidade de virar a página e dizer nunca vi, nunca estive, não é nada disso, apontar noutra direção, e o povo não tem memória nem de peixe, que dizem que dura 5 segundos. Então, aí, meu amigo, é fácil. Eu estava apanhando do ano 2000 em diante, porque eu estava batendo no projeto político do PT, batendo na roubalheira, batendo no Lula. Então, o PT bateu em mim até não poder mais. Isso é tão verdade que o Olavo de Carvalho quis fazer um hangout comigo. Não é porque eu tinha nenhuma identificação com Olavo de Carvalho, nunca tive. Se ele não se converter ao Evangelho, jamais terei. Mas ele quis por quê? Porque eu me tornei conveniente àquela altura por estar batendo no PT. E tudo que se queria era tirar o PT da reta. Aí, quando o PT perde, começa essa história já da inclinação na direção minion da ideologia, e eu comecei a bater lá atrás, a dizer, olha, isso vai acabar mal, vocês estão pensando que isso é brincadeira, não, isso vai transformar-se em faixa presidencial, e vocês estão brincando, estão em silêncio, isso vai crescer. E aí, tanto mais quanto conseguiram transformar a disputa numa luta contra o PT, e eu não queria, por exemplo, eu fui para o primeiro turno, votei na minha candidata, que todo mundo sabe quem é. Aí, quando ela perdeu no primeiro turno, veio o segundo, eu falei, acabou a eleição para mim. Eu fui lá e cancelei meu voto.
Porque no PT eu não votaria mesmo. Mas no Bolsonaro, de modo algum. Eu não conheço o Bolsonaro de 4 anos para cá, eu conheço desde 83. E ele é coerente com ele mesmo, ele nunca mudou. Tem gente que pensa que ele muda, ele é igual aquele João Bobo. Ele se faz de bobo, ele vai, você diz, não, o presidente mudou, é até amanhã, cara. Aí ele volta e continua tudo a mesma coisa. Então, eu estou vendo esse comportamento, que não pode nem ser chamado de errático, é um malabarismo bem consciente há muitas décadas, e não vai mudar. E eu estou aqui orando e pedindo misericórdia. Oi? Eu louvo a Deus, Caio, porque no meio de tudo isso, Deus tem levantado vozes dissonantes. E a sua é uma delas, é uma das mais importantes vozes proféticas que nós temos no país hoje. Assim como Deus levantou Desmond Tutu na África do Sul, como Deus levantou Bonhoeffer para peitar o regime nazista, como Deus levantou Luther King, que inclusive foi taxado de comunista. E ele chegou a dizer que o comunismo só existe porque nós não estamos sendo suficientemente cristãos. Então, eu espero, sinceramente, andando na contramão e tendo a companhia de gente do seu quilate, lá na frente, as próximas gerações, em retrospectiva, vão perceber o valor dessa luta na qual nós estamos engajados. Então, hoje, constantemente, eu sou vítima de haters, já recebi ameaças. Na internet, o tempo todo, qualquer coisa que eu poste, as pessoas vêm de sola, arrebentando, xingando. Já tive que lidar com calúnias, fui inclusive caluniado anos atrás pelo senhor Olavo de Carvalho, fez lá uma matéria porque eu critiquei o Marco Feliciano na época e ele tomou a dor para si. Mas eu acredito que hoje nós estamos vendo a recapitulação do que está lá em Apocalipse. Você sabe, eu sou de uma escola preterista, então eu creio que boa parte do livro de Apocalipse se cumpriu ainda naquela geração. Mas claro, que cada geração tem o seu próprio Apocalipse. Isso, ele é como eu chamo, uma linha do tempo espiral crescente. Ele teve o seu cumprimento no pretérito, e o pretérito é um arquétipo para você ir entendendo de geração em geração o crescimento apocalíptico da história. Exatamente. E diz lá que a besta que emerge do abismo faz com que todos adorem a besta anterior, cuja imagem tem o poder de falar. Olha que coisa interessante, porque lá no Salmo 115, se eu não me engano, diz, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os adoram. Quer dizer, só que o ídolo lá do Salmo 115 tem boca, mas não fala. Parece que a idolatria sofreu um upgrade. Por quê? Porque agora o Apocalipse diz que as estátuas falariam, não é? Então, os ídolos dos evangélicos hoje têm boca e fala. E só fala bobagem. Mas nós... É incrível, porque diz lá que aqueles que adoram se tornam semelhantes. Os nossos pastores estão se tornando semelhantes ao ídolo deles. Está tudo ficando bolsonarizado. No gestual, no vocabulário, o que eu mais ouço hoje nas lives... Na grossura. Pastores, exato. Canalha! Xingamentos desse nível. Eu já tive o desprazer, Caio, de ver um pastor, aliás, um não, dois, dizerem em live pela internet que estão dispostos a pegar em arma para defender o governo Bolsonaro. Conclamando o povo a sair às ruas e derramar o seu próprio sangue. Você já imaginou? Um desses são os oportunistas. Se não tivermos uma voz profética, se não tivermos uma voz profética para peitar isso. Quando você vê esse pessoal que só pensa em grana, falando isso, eles estão entregando a mãe para o diabo, se for um bom negócio. Agora, o choque é quando você vê um cara com formação de bacharel em teologia bem feita, em mestrado bem feito, em doutorado bem feito,
no exterior dizendo a mesma coisa, ou coisa parecida, ou coisa semelhante, ou advogando a mesma tese. Aí você diz, como lá o profeta Jeremias, no capítulo 5, o Senhor fala, não é? Porque há quem diga que são os pobres que dizem isso, e que concordam com isso, mas não. São os elevados, os ricos, os eruditos do meu povo que também estão falando a mesma coisa. Nós estamos assistindo esse cumprimento de novo. E tem mais, se você levanta, e eu não tenho problema, porque eu nunca vivi sem ser com uma voz profética. Há 47 anos. Sempre foi, sempre foi. Sempre foi batendo de cara e de frente. Então, para mim é mais ou menos normal, natural, dizer em nome do Senhor não e viver com as consequências e frequentemente ficar só. Agora, o que é chocante nesse tempo é que antigamente você via com mais notoriedade aqueles que eram os 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Você quase não vê mais. Agora você vê 70 que não dobraram, 700 que não dobraram, mas 7.000 é um número superlativo que você não encontra mais. E agora, sobre o que você falou de que no futuro isso vai ser reinterpretado, na realidade já começa a ser. Porque tem uma quantidade enorme, é que eu não posso falar, não é? E nem vou. Quantidade enorme de netos de presidentes das maiores denominações comprometidas com isso, pastores televisivos, seus netos de 18, 20 anos, estão todos aqui comigo, seguindo, dizendo, meu Deus, tem dias que me dá vontade de sair correndo para sempre e não voltar mais. Seus filhos, frequentemente suas esposas. Então, eu também não quero nem pensar no que pode acontecer de desagregação familiar dentro de algum tempo na vida dessas pessoas. Assim também a quantidade de desespero depressivo suicida que vai crescendo. Tem gente que vai olhando para aquilo e achando tão bárbaro que o cara que se diz de Jesus esteja associado à violência, à morte, ao ódio. Tem um coraçãozinho mais fraco ou depressivo, alguns acabam sucumbindo, se não a depressão mais profunda, às vezes até a prática suicida mais trágica, não é? É isso mesmo, meu amigo. E é tão bom saber que você está aí, te ter como irmão querido, e sobretudo, Hermes, saber que você atravessou. Você fez uma grande, longa viagem para chegar até aqui. Sim. Porque você está vindo lá do neopentecostalismo mais brabo. Mais brabo. Você cresceu ali no meio daquela obediência servil, daquilo que, se não dissesse sim, era pecado. E era passível de exílio ministerial, de abandono, como você foi perseguido desde a juventude, de muitas formas. Sim. Até que chegou a hora em que você começou a receber perseguição adulta, depois perseguição pastoral, depois perseguição já sendo pai, já sendo casado. Então, eu olho para você, especialmente desde aquela noite que a gente se encontrou aqui em casa, que para mim foi uma noite muito querida, muito especial, e o meu coração te amou com razão de ser, conhecendo a tua história, a tua luta, os teus sofrimentos, as tuas humilhações, e vendo que você não estava disposto a retroagir, nem a fazer nenhuma barganha, mas a continuar, meu coração agradeceu imensamente a sua presença, a sua existência,
o fato de que você é bem mais novo do que eu e tem muito mais força, energia, futuro para continuar, para suscitar a mesma coisa no coração de outros. Porque eu sou um cara que não sou idoso, mas eu sou muito avariado, no coração arrebentado. Por exemplo, se eu pegasse essa Covid, eu tinha 90% de chance de morrer fácil, de nem lutar pela sobrevivência. Tem muita fragilidade orgânica em mim, quem olha a minha cara não percebe o quanto tem. Então, quando eu vou vendo pessoas de uma outra geração que foram forjadas no cadinho da perseverança e dia a dia ficam mais fortes e intensas nas suas convicções no Evangelho, meu coração se enche de extrema alegria, que é essa com a qual, desde o primeiro dia, eu te recebi, te acolhi, te abracei, abençoei, e peço a Deus que te dê saúde, coração quebrantado, que te salve de toda arrogância, soberba, mentira, oportunismos, falácias, ilusões, miragens, e mantenha teu coração enraizado nesse chão eterno, enraizado para cima, plantado lá no chão da Nova Jerusalém, para continuar sempre firme no Senhor. E me desculpa outra vez eu estar falando tanto. Ô Caio, eu é que agradeço a maneira como você me acolheu na sua casa naquele dia. Aquela foi uma noite importante demais para mim, onde eu pude colocar meu coração, chorar um choro que estava contido já há muitos anos dentro de mim. Dia 26 agora, né? Daqui a uma semana, eu completo 33 anos de ministério pastoral. E foram longos anos de muito crescimento. Eu não construí nenhum império, eu não tenho nenhuma grande igreja, não tenho nenhum nome a zelar. O que eu tenho é um desejo muito grande de acertar. Amém. Você sabe, como eu lhe disse aquele dia, nós adotamos uma comunidade ali no Lixão. Hoje são 100 famílias adotadas pelo nosso ministério. E durante essa pandemia, nós não deixamos de assistir aquelas famílias. E sábado, dia 30, eu estarei lá novamente, com todos os riscos. Eu sei que não é fácil, é muito arriscado, até porque já é um foco lá da Covid, mas é um povo que eu aprendi a amar. E eu peço a Deus que esse amor nunca pare de jorrar. O que eu mais tenho aprendido com o Senhor nos últimos anos é amar por amar, amar sem esperar absolutamente amar por nada, né? Nada, exatamente. E aproveitar também e dizer que a mudança que houve na minha vida, entre muitas coisas que Deus fez, foi graças a uma filha especial que Ele me deu. Que me ensinou um amor puro, um amor sem expectativas mirabolantes. E cada vez que eu abraço a Rayane, o seu silêncio, porque ela não fala como a gente fala, né, com essa eloquência, mas o seu silêncio me soa mais eloquente do que tantos sermões inócuos que a gente ouve por aí. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Mesmo no meu período neopentecostal, ô Caio, a tua voz já se fazia ecoar dentro daquela estrutura. E me fez muito bem, muito bem. E eu não canso de louvar a Deus pela sua existência, pela sua vida, pelo seu ministério. Aleluia. Eu de passar, eu quero ir lá conhecer essas 100 comunidades adotadas pelo seu grupo. Terei todo o prazer de ir. Quando isso passar, eu irei com muita alegria visitar cada um deles junto com você e levar carinho, amor e um sorriso sincero e um abraço verdadeiro para cada um deles, meu irmão. Vai ser muito bem-vindo.
E eu estou aqui a hora que você precisar para qualquer coisa, você sabe disso, né? O que nós oramos naquela noite, eu te falei naquela noite, não tem retorno. Eu estou aqui para valer e não costumo picar fumo. Deus me deu a graça de, quando boto a mão no arado, eu não olho para trás, a gente vai junto e venha o que vem adiante, nós continuaremos na graça de Deus, em nome de Jesus. Eu te agradeço, quero toda a felicidade desse mundo para você, quero que na hora certa você encontre uma pessoa que te faça todo o bem do mundo ao coração, desde aquele dia que eu tenho orado, dizendo, Senhor, salva-o das oportunistas e, e traze à vida dele uma pessoa que faça tão bem ao coração dele como a Adriana fez e faz ao meu, E para que ele tenha... eu acredito ter encontrado, Caio. Acredito Amém, ter graças a encontrado. Deus. Graças a Deus. E que o Senhor abençoe a vocês com paz. Vejo vocês assim numa redoma, para que as setas da loucura, da inveja, do veneno não venham perturbar vocês, para que vocês se usufruam em paz, com a graça de Deus. Obrigado, Amo você, querido. meu irmão. Eu também te amo, Deus te Caio. abençoe. Obrigado. Foi ótimo estar com você. Beijão, até a próxima, né? Até a próxima. Tchau, Com a tchau. graça de Deus. Amém.